Tema de hoje, uma vida de devoção sincera a Deus. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, tanto no Salmo 145 como no Salmo 104. Eu começo lendo o Salmo 145 nos versículos 17 e 18. Salmo 145, versículo 17 e 18. Hoje, diferente do que a gente costuma fazer aqui, espero não atrapalhar o pessoal das câmeras, eu vou pedir para deixar acesa as luzes do salão, porque já o pessoal vai fazer uma leitura bem longa aqui comigo. Salmo 145, versículo 17 e 18, olha só o que diz o texto. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Esta última parte do texto, para reforçar a questão didática do texto, eu peço que vocês leiam juntamente comigo. Vamos ler novamente essa última parte aqui juntos? Vamos lá? O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Queridos, eu gosto de liberdade. Inclusive a liberdade de ser eu mesmo. Se tem uma coisa que eu detestaria, ter que ser falso. E eu estou me dando o direito, nesses dias, da reflexão e da melancolia. E por que não? Melancolia faz parte também da minha personalidade. Eu não sei se você já estudou aqui com a gente sobre os temperamentos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. E eu sou assim, todos nós temos pelo menos dois mais predominantes, né? Eu sou 90% sanguíneo e tem uns 10% ali de melancólico que quase ninguém conhece. Né? Pouquíssimas pessoas próximas de mim conhecem isso porque ele se esconde à sombra do meu temperamento sanguíneo. Tanto que, de tão sanguíneo que eu sou, até a minha melancolia eu levo no bom humor. Quando eu percebo que eu estou meio melancólico, eu tiro um barato de mim mesmo. Eu começo a rir de mim, eu tiro um barato de mim. Teve um dia que eu estava triste com algo sensível. Sabe aquele negócio de sensível? Se tocasse o hino nacional brasileiro, eu chorava. Né? Nesse nível eu estava. Que eu olhei assim no espelho e falei, estou muito mole mesmo, hein, cara? Eu mesmo zoei comigo. Mas eu não sou um melancólico que se lamenta da vida, não é o meu estilo. Eu sou um melancólico que até curte a melancolia da vida. E aí, por esses dias, eu me dei a liberdade de ler poemas, poesias, reflexões, textos que mexiam com essa área da minha vida, para me dar a liberdade. Lendo um texto, por exemplo, chorando, lendo um texto chorando. É gostoso, é gostoso. E um trecho de uma entrevista que eu vi de Rubem Alves, e eu me identifiquei muito com o que ele disse, e aquilo marcou bastante os meus pensamentos dessa semana. Depois li um livro dele que trata o mesmo assunto. Ele disse o seguinte, aqui eu transmito as palavras dele. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, nós estamos ouvindo trechos de um homem que deve beirar seus 80 anos de idade. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, eu quereria vivê-la do jeito mesmo como a vivi, com seus desenganos, fracassos e equívocos. Doidice. Se eu estivesse infeliz, disse Rubem Alves, eu teria todas as razões para voltar atrás e tentar consertar os lugares onde errei. Mas eu não estou infeliz. Um outro trecho da entrevista, ele conta acerca de um jovem, um aluno seu na universidade, que o procurou com a seguinte pergunta. Falou assim, como é que o senhor planejou a sua vida para que chegasse onde chegou? E aí ele faz o comentário dele dizendo assim, eu percebi logo que ele me admirava, queria ser como eu, queria que eu lhe contasse o segredo, que lhe revelasse o caminho, mas a minha resposta pôs a perder as suas expectativas. O que eu respondi a ele foi o seguinte,
eu estou onde estou, porque todos os meus planos deram errado. Isso é absolutamente verdadeiro, ele continua comentando. As pontes que eu construía para chegar onde eu queria, ruíam uma após a outra. Eu era então obrigado a procurar caminhos não pensados. E aconteceu por vezes que nem mesmo segui por vontade própria os caminhos alternativos à minha frente. Na verdade, eu escorreguei. A vida me empurrou. Fui literalmente obrigado a fazer o que eu não queria. Mas sabe que deu certo? É o que diz Rubem Alves nas suas reflexões. Mais adiante ele continua contando diversos fatos da sua vida que deram errados. Agora é interessante, o fato de ter dado errado foi o que fez a vida dele dar certo. E alguém agora já, entre 70 ou 80 anos de idade, dizendo, se eu fosse viver minha vida de novo, eu viveria exatamente como eu vivi, nota-se claramente que é uma pessoa realizada com a vida. Há um texto na Bíblia Sagrada, no texto que eu gosto muito de ler, que é Eclesiastes. Em Eclesiastes 12, no versículo 8, ele fala assim, tudo sem sentido, nada faz sentido, é o que ele vai dizendo. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. O que ele quer dizer com isso? Gente, grave isso, olha, não existe lógica na vida. A vida não se prevê, na vida se vive o momento. É o que nos mostra o texto de Eclesiastes. Eu nunca fui tentado a ir numa cartomante na minha vida. Estou sendo honesto com vocês. Nunca fui tentado. Sabe por quê? Eu não me interesso pelo futuro. Por isso também eu não fico correndo atrás dessas chamadas cartomantes evangélicas, mais conhecido como profetisa. Não fico atrás dessas coisas. Porque eu acho uma tolice alguém querer ficar prevendo o futuro. Para que você quer saber o futuro se vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai adiantar? O que vai adiantar? Se for uma coisa boa, vai te dar empolgação, mas se for ruim, você vai viver a desgraça antes dela acontecer. Eu não estou falando que o futuro não pode ser previsto naquela ideia, por exemplo, mercadológica ou sociológica, onde você analisa tendências e você fica tentando imaginar para onde vão os rumos da sua empresa. Mas isso é outro papo, não é o que eu estou falando. Eu me refiro àquelas mesmo de cartomante. Aquela coisa de, estou vendo você numa casa bem grande. Pode ser um INSS, né? Eu vejo você carregando muitas malas. Pode ser serviço de carregador no aeroporto. Ou aquela mais clássica, né? Estou vendo você num lugar e muito dinheiro passando pela sua mão. Ele passou no concurso, foi ser caixa do banco. Gente, eu gosto da vida exatamente como ela é. Com suas surpresas, com suas alegrias e também com as suas tristezas. Que a gente aprenda a viver a vida de uma maneira boa, saudável, experimentar o melhor que Deus tem para nós, mesmo com as suas surpresas. Eu te pergunto, como é que você reage quando as coisas não saem do jeito que você planejou? O que você faz quando um sonho seu não foi alcançado? E um detalhe, não dá mais para ser alcançado. O que você faz? Como dissertou muito bem um amigo que eu tenho, que escreve, você pode encontrar lá no nosso site da Carisma, Luiz Henrique Matos, no seu artigo último que ele escreveu ali, chamado Orações Não Respondidas. Maravilhoso. Vai ler você. E ele mostra que, na maioria das vezes, nós não sabemos como lidar com um não. E ele conclui ali que algumas vezes Deus diz não para algumas orações nossas, para nossa proteção, para nos proteger. Ele faz isso.
A Bíblia mesmo está cheia de orações não respondidas. Elias chegou e pediu para morrer. Deus matou ele? Não. Inclusive nem morreu, só por causa disso. Pediu, não vai morrer. Você lê, quem conhece o texto sabe o que eu estou falando. Elias está no desespero, fala, Deus me mata. Deus não matou. Foi lá, ainda deu comida para o cara. Tirou ele daquele estresse. E ainda traz uma carruagem de fogo e leva o cara para o céu sem morrer. Como é que é isso? Não sei. Depois você pergunta para Deus, meu cara. Eu só li. Lê lá na Bíblia. O problema, queridos, é quando a gente quer que Deus seja como a gente quer que Ele seja. Sabe quando você decide, eu vou criar a minha religião? É a maior tolice que a gente pode fazer. Criar um Deus à sua imagem e semelhança. Isso é muito ruim. Quando a gente faz isso, a gente deixa de servir o Deus único e verdadeiro e autêntico, e passamos a servir um ídolo que nós mesmos criamos. É aqui que entra o meu ponto, onde eu quero dissertar hoje com os irmãos. Sinceridade. A palavra sinceridade vem de falar sem ser, sem máscara, sem representar o que você não é. Como nós lemos naquele texto de Salmos, diz que Deus está perto de todos os que o invocam em sinceridade. Aqueles que o buscam com coração sincero. Parece que Deus gosta desse negócio de autenticidade. Aliás, essa semana eu falei isso para uma pessoa. Alguém estava fazendo uma crítica a uma determinada pessoa que eu conheço. E a crítica era essa expressão, que é de igreja com essa expressão. Aquele irmão é muito carnal. Só que eu conheço aquele irmão que ele está citando. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu prefiro um carnal sincero do que um crente espiritual falso. Porque eu conheço o indivíduo, pelo menos ele é sincero. E eu gosto de gente sincera. Sinceridade é o requisito para quem quer de fato conhecer Deus. Se você quer conhecer Deus, seja sincero. Já disse que eu prefiro um pecador sincero do que um crente falso. E Jesus ensina isso. Lá em Lucas 18, de 9 a 14, ele conta uma parábola que é aquela da oração do fariseu e do publicano. Do religiosão que chega lá diante de Deus e fala, Deus, tu sabes que eu faço tudo certinho. Né? Eu não sou como esses reles pecadores, aí bate no peito e fala tudo mais, né? Altivo diante de Deus. Lá atrás dele tem o outro, quieto, moado, cabeça baixa, não consegue nem levantar a cabeça. Me perdoa, Senhor. Eu sou um cara que faz coisa errada. E Jesus fala que esse segundo foi justificado e não aquele primeiro. Então Jesus já ensina isso. Que sinceridade é o caminho para a gente conhecer Deus, para se relacionar com Deus. Aí é bom eu te perguntar, porque se você notar, esse era o plano original de Deus. Quando a gente lê o Gênesis, que mostra a ideia de Deus para o homem, como é que Deus cria o homem? Um homem nu no jardim. Interessante isso. Essa é a ideia de Deus para nós. Como é que é você nu diante de Deus? Você está entendendo que eu não estou falando de nudez física, né? Como é que é você sem seus títulos, sem seus cargos, sem sua posição social? Como é que é você sem suas graduações? Quem é você sem nada, cara a cara com Deus? Sinceridade é isso, essa nudez nossa diante de Deus. A religião dos nossos dias é uma religião muito escapista, né? Esse escapismo todo surgiu muito tempo atrás, década de 70, nós tínhamos aquele escapismo escatológico, que falava das coisas dos fins do tempo, falava muito sobre a volta de Jesus, mas de uma forma escapista, né? Era assim, não dá para enfrentar esse mundo é só tristeza, mas um dia Jesus vai voltar, aleluia, e a gente vai para o céu, então vamos fugir daqui. É escapismo isso, não encara a vida e não enfrenta a vida. Essa mensagem já foi um pouco ultrapassada. Hoje se fala da volta de Jesus com a mesma fé, mas com outros termos. Não mais esse escapismo todo. Mas um outro tipo de escapismo surgiu. É uma mensagem altamente positiva e empolgante, que é aquela do crente vitorioso. Você vai vencer tudo, você vai conquistar tudo, não é?
você vai derrotar todos os seus inimigos. E essa mensagem potencializada pela teologia da prosperidade acabou se propagando de uma forma muito impressionante, principalmente aqui no Brasil e outros países latino-americanos. O aspecto mais negativo dela é prometer ao cristão o seguinte: olha, se você cumprir algumas exigências, você vai ter uma vida sem dificuldade nenhuma. Isso é contrário ao que Jesus ensina, porque Jesus chega assim, ele é muito honesto, ele falou, no mundo você vai passar por aflição. Jesus falou isso. Então, essas exigências, olha, pratique essas coisas que você vai ter uma vida livre de problemas. Quais são elas? Uma delas, fé. Você tem que ter fé. Por quê? Porque se não aconteceu, a culpa foi sua, que você que não teve fé. Não é? Segunda coisa que fala, não, você tem que obedecer. Por quê? Porque aí, se você não deu certo aquilo que você queria, foi você que deu brecha. Você que não obedeceu. Alguma coisa você fez errado. Já pensou? Pensa aqui. Se eu chegasse assim para você e falasse, Deus está me revelando que tem alguém aqui que fez algo errado nessa semana. Vocês percebem que todos nós fizemos alguma coisa? Vai lá, alguma coisa. Você não andou certo. Não é verdade? Uma atitude errada, um orgulhozinho aqui, uma mentira ali, sei lá qual foi sua questão. Então você percebe que tem essa brecha aí. Então aí a pessoa fala, não, foi você que não obedeceu. Uma outra coisa é aquela chamada, que se usa muito nas igrejas neopentecostais, a chamada oferta sacrificial. Então você tem que fazer um grande sacrifício e dar uma oferta para Jesus, né? Para que isso cumpra na tua vida. Aí a coisa não aconteceu. Você fala, porque você não deu tudo que você podia ter dado. Aí tem que dar mais. O caso, gente, é que essa promessa de tranquilidade total, uma vida sem problemas, ela é falsa. É por isso que eu citei lá atrás. Eu aceito a vida do jeito que ela é, até com suas tristezas. Quem disse que na vida não tem tristeza? Onde é que você viu isso? Jesus não ensinou essa coisa. Ao contrário, uma vez que eu sei que eu vou enfrentar a tristeza na vida, eu quero saber como é que se enfrenta a tristeza. Gente, eu perdi meu pai, eu já perdi minha mãe, eu perdi a minha avó, são as pessoas que me criaram. Se você chegasse ali, no dia do funeral do meu pai ou da minha mãe, e chegasse assim para mim e falasse, que isso, não chora não. Ele está melhor agora. Meu irmão, não me consola esse negócio, não. Não me consola esse negócio, não. Olha, se não te consola saber que ele está no céu, não, porque eu estou com tristeza que ele não está aqui na terra comigo. É isso que eu estou falando. Mas todo mundo tem que morrer. Eu sei. E tem que deixar o indivíduo morrer, não é? Deixa o indivíduo ir para a glória, ter seu tempo com Deus e tudo mais, mas deixa eu curtir também minha tristeza. Cristão pode ter luto também. Ninguém se lembra de que Jesus, quando seu amigo Lázaro morreu, a Bíblia diz assim, Jesus chorou. Detalhe, hein? Depois foi lá e ressuscitou o cara. Mas chorou. Deu espaço para a tristeza. Deu espaço para isso. Eu estou dizendo isso porque essa pregação de que o cristão tem que ser o tempo todo... quem é cristão sempre anda... a gente cantava isso na igreja, né? Sempre vive sorrindo, né? Mesmo quando não dá, né? Então, sorri o tempo todo. Gente, quem ri o tempo todo... deve ter algum problema. É verdade? Deve ter algum problema. Vamos saber enfrentar nossas tristezas também. Vamos saber enfrentar nossos momentos difíceis também. Queridos, tanta gente já sofreu com essa pregação no meio da igreja. Essa coisa de que você não conquistou. Olha, Deus tinha o melhor para você. Você não conquistou porque você não teve fé. Ou você não conquistou porque você deu brecha. Ou você que não conquistou porque você não deu a oferta que devia dar. Desculpa, gente, eu estou insistindo em alertar os irmãos sobre esse engano. Porque nós temos visto um número enorme de pessoas que são atingidas com esse tipo de pregação. Aqui nessa nossa comunidade, nós já conseguimos, pela graça de Deus, recuperar algumas pessoas que foram vitimadas com esse tipo de pregação. Mas
E quanto àqueles que simplesmente perderam a fé? Eu já conheci gente assim. Já conheci gente que não conseguiu nunca mais se recuperar na vida, por causa dessas decepções de promessas não cumpridas. Que Deus tenha misericórdia daqueles que escandalizaram esses pequeninos. Que Deus tenha misericórdia. Eu dou graças a Deus pela sinceridade do Evangelho. Não tem promessas duvidosas, não tem explicações desonestas para os fracassos da vida. As aflições estão aí, todos nós podemos acabar sofrendo um dia ou outro, mas se é verdade que as aflições elas estão aí, é mais verdadeiro ainda uma outra realidade, que o Senhor, que venceu o mundo, mora dentro de nós e não nos abandona. O texto da Bíblia Sagrada não diz que a gente não passa por crise, mas diz assim, uma atitude de fé diante de Deus: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não significa que a gente não vai chorar, não significa que a gente não vai passar problema, não significa que de vez em quando dá aquele aperto no coração, mas significa que a gente vai olhar para Deus e vai falar: o Senhor está comigo nesse momento. Eu tenho alguém que me entende. Eu tenho alguém com quem eu posso ser sincero, que eu posso abrir o coração. Aliás, um tempo atrás, um dos irmãos, vou até citar o nome dele, porque é um gente muito querida e é didático para a gente saber que nossos irmãos passam por isso. Gil, que é o pastor querido aqui na Carisma, João Gilberto, ele é pastor na Carisma lá em Jandira. Um dia ele entrou na minha sala e falou: né, deixa eu te contar um negócio. Eu falei: fala. Falou: eu fui orar. E eu orei, estava orando e fui orar dessa maneira. Eu falei: Deus, muito obrigado por esse dia, eu estou muito feliz por esse dia, eu te louvo, eu te adoro. Aí ele disse que assim, aí eu parei. Falei: volta a fita, volta tudo. Deus, sincero agora com o Senhor, eu estou chateado, eu não estou legal. Aí ele orou. Porque ele disse que aquele tempo todo ele estava vazio. A hora que ele foi sincero, ele entendeu que estava falando com alguém que o compreendia, que o entendia, que sabia tudo dele. Que coisa gostosa, conhecer Deus na sinceridade. Vamos então à nossa mensagem de hoje. Eu quero te dar 3 coisas, aqui tem mais do que elas. Mas dessas todas eu selecionei apenas 3. São 3 conselhos para você desenvolver uma vida de devoção sincera com Deus. São algumas dicas que, se me permitem, eu tirei da minha vida. Então eu olhei para mim e falei: como é que eu encaro essa questão de ser sincero com Deus? Como é que eu posso ser uma pessoa muito sincera com Deus? Eu peguei 3 princípios. E eu vou repartir esses 3 com vocês aqui agora. Primeiro deles, ore de olhos abertos. Ore de olhos abertos. Vou explicar isso. Anésio, quer dizer que a gente não pode fechar o olho para orar? Não, meu irmão, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso. Mas para explicar isso melhor para você, eu queria ler o Salmo, aquele que eu pedi para vocês abrirem lá no começo, o Salmo 104. Agora que a gente vai ler o Salmo 104, nós vamos entender algumas coisas do que eu quero dizer com orar de olho aberto. Vou pedir um favor para você: se alguém do teu lado estiver sem Bíblia, você se aproxima para a pessoa poder acompanhar a leitura com você? A leitura que eu vou fazer vai ser na Nova Versão Internacional, tá bom? NVI. Se for igual, me acompanhe. Se não for, você vai seguindo o sentido da tradução da língua portuguesa. Salmo 104 é um texto muito longo, então vai me acompanhar uma leitura longa, ok? Vamos lá. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz, como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Pausa, o cara está brisando aqui, não é? Fala a verdade. Eu adorei isso aqui, amei. Ele está olhando o universo. Para quem não é paulistano, viaja para longe daqui um pouquinho, que você vê isso que eu estou te falando, tá? Aqui você não consegue olhar. Quando você olha para um céu assim, num lugar muito escuro,
você vai ver um céu que você não consegue enxergar aqui em São Paulo. Quando o Dedé, meu filho, era muito pequenininho, nós fomos pregar no interior de São Paulo, e voltando, ele estava no banco de trás do carro, e ele assim, pai, olha aquilo, olha aquilo. Falei, o que foi, filho? Aquilo lá no céu, olha. Eu olhei, diminui o carro, olhei, falei, é estrela, filho. Aquilo é estrela. Eu estou vendo ali o amigo meu, Oscar. Eu fui uma vez, quando você morava lá em Cruzeiro, Oscar, deve se lembrar desse passeio nosso. Ele nos levou para passear num lugar ali da chamada Estrada Real, não é? Muito legal de ver, aqui em São Paulo. E ali, junto já das montanhas ali, nós nos afastamos da cidade, fomos a um lugar onde a luz da cidade já não atrapalhava mais nossa visão, e olhamos para o céu. Gente, nós ficamos algum tempo ali, parados, olhando aquela imensidão de estrelas, aquela coisa linda que a gente conseguia ver, ainda que com as limitações do lugar onde nós estávamos, mas um negócio lindo e maravilhoso. Foi uma das poucas vezes na minha vida que eu consegui identificar um dos braços da Via Láctea. Claro, meu filho estuda astronomia, estava ali do meu lado orientando tudo aquilo, né? Olha, e é interessante mesmo. Você pode notar, quando você um dia for num lugar assim, você nota esse detalhe. Se você olhar bem para o céu, você vai notar que tem um caminho no céu. Por isso, Via Láctea, né? O caminho do leite derramado, né? É isso, aquele negócio branco assim. Se você um dia abrir um livro qualquer que mostre a Via Láctea para você, você vai ver que ela tem aqueles braços. Nós estamos em um dos braços vendo um outro daqueles braços da Via Láctea. Então, aquela imensidão toda é um tantinho assim, que você está vendo, de uma coisa enorme que é a nossa galáxia, que é uma coisinha pequena, no tanto de mais de outras 100 milhões de galáxias que existem no nosso universo, né? Só para você ter uma ideia do tamanho do universo. O salmista olha isso, aquela imensidão. Ele fala, ele começa a brisar no negócio, né? Ele fala, Deus lança os fundamentos dele ali, ele voa com as asas do vento, ele permitiu-se poetizar a grandeza de Deus olhando para o universo. Está começando a entender quando eu te falo sobre orar de olhos abertos? Se ele tivesse de olho fechado, ele não estava vendo nada disso. Num dos primeiros retiros da nossa comunidade, nós vamos ter um tempo de meditação de manhã em grupos. O grupo que estava comigo, nós nos retiramos para um lugar e fomos orar. E a hora que nós fomos orar, eu falei, gente, vamos ter um tempo de oração? E todo mundo baixou a cabeça e fechou os olhos. Eu falei, para. No lugar onde nós estamos, bonito como é, olhe esse verde aqui do lado. Vocês viram aquele passarinho ali? Olha aquele detalhe daquela flor ali. E vocês orando de olho fechado, isso é pecado, gente. Abre esses olhos. Vamos ver essas coisas que Deus fez. Estão começando a entender o que eu quero dizer com orar de olhos abertos? Se o salmista tivesse orando assim, ele não tinha visto isso daqui que ele está escrevendo. Vamos continuar. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. A propósito, a Carisma tem isso aqui cantado, não sei se você já viu. É no CD Declaramos, não é? CD Declaramos que nós temos esse salmo cantado. É você que canta, Renato. No CD Declaramos da comunidade tem esse salmo aqui cantado, né? Uma música antiga dos Vencedores por Cristo que nós regravamos. Continuando aqui. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Firmaste a terra sob os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão, subiram pelos montes, escorregaram e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Gente, nós estamos ouvindo uma pessoa que nunca estudou ciência moderna. E ele está tentando refletir como é que a água vai para o rio e depois ela sobe lá no monte de novo, para ela cair de novo para cá. Então ele está poetizando em cima disso. É lindo de ver. Note, ele está com os olhos na natureza e adorando a Deus. Adorando a Deus. Estabeleceste um limite para que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Em outras palavras, tem até um outro texto, eu acho que é em Eclesiastes, que fala assim, assim, né?
as águas, os rios vão todos para o mar, e o mar nunca se enche, e elas voltam para o seu lugar. É um homem mais primitivo tentando refletir sobre todo o ciclo da água na terra. Continuando. Fazes jorrar as nascentes dos vales, e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Você está notando a reflexão dele? Olhando o gado comendo, o homem que está plantando ali, e ele, o Senhor é que está dando tudo isso para nós. Continuando. Eu vou reler esse momento. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho, que alegra o coração do homem. O azeite, que lhe faz brilhar o rosto. E o pão, que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas. Os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninhos. E nos pinheiros, a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios. Também o Leviatã, um grande peixe, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca nos montes, eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho a minha alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra, e deixem de existir o ímpio. Esse aqui ele fala assim, esses caras que só vivem enchendo e que querem destruir a terra, tira eles daqui, que a terra é muito boa. É mais ou menos isso, é um desabafo. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Que salmo, gente! Dá para entender que ele só conseguiu escrever porque estava de olho aberto. Óbvio, né? Escrever. Mas ele só conseguiu refletir o que ele ia escrever porque olhou. Se você fosse escrever um salmo para Deus, como é que você escreveria? Eu estou querendo, nesse momento, entrar em choque com os caminhos que a igreja evangélica, inclusive o movimento católico carismático também, brasileiro, tomou nesses últimos anos da década de 80 para cá, principalmente. Uma religião muito introvertida. A religião só de fechar os olhos e ver anjo, ver querubim, espada de fogo, não é? Coisas imaginárias. E parar de adorar um Deus olhando o passarinho, vendo a natureza. Você fala, mas como é que eu vou aprender isso? Anda perto de uma criança. Aliás, foi o nosso mestre que falou, né? Para a gente aprender com as crianças. Porque para as crianças, a vaquinha, o burrinho, o cavalinho, tudo ganha sentido, não é? Tudo tem um toque diferente. Para a gente não. A gente passa despercebido disso.
E aí a gente vai perdendo essa beleza da vida, que o livro de Salmos está cheio dela. Eu estou falando de uma coisa já desaprendida, a boa e velha cultura da contemplação. E aqui não tem uma mensagem mais apropriada para um povo como o nosso, o povo paulistano, do que isso. Contemplação. Nós perdemos isso. A gente vive na correria, a gente acorda atrasado, sai correndo de casa, não é? Vai para o carro, sai arrumando, tem gente que vai fazendo nó da gravata no carro, tem mulher que vai se maquiando no carro já, não é? Alguns de vocês estão rindo que sabem que você faz isso, não é? A vida é essa correria toda. Um dia, me lembro, subi no topo do Pico do Jaraguá aqui, e parei para ficar olhando. É gostoso ver isso. Eu já tive muitas experiências gostosas com Deus no topo daquela montanha. Amo aquele lugar. Eu gosto de vista longa, assim, de lugares com vistas amplas, né? E eu estava olhando, e naquele dia, naquele tempo eu morava num apartamento. E eu fiquei caçando, entenda bem, eu sou bom de mapa. Já disseram que se eu não fosse pastor, eu seria taxista. E olhando assim, eu moro ali, localizei a minha janela. Porque eu lembrei, bom, da minha janela eu consigo ver o pico, ou seja, do pico eu consigo ver minha janela. Óbvio. Fiquei até achar, porque era um monte de prédio, achei a minha. Aí eu fiquei lá de cima, eu fiz a seguinte observação. Dei uma olhada assim, claro que São Paulo é muito cinzenta, mas tinha também uma área verde grande para se ver de lá de cima, e vi tudo aquilo. Que mundo enorme, que lugar enorme, eu só estou vendo uma região. Aí, diminuía a vista, fixei a vista lá na minha janelinha. Eu falo, e eu passo horas do dia dentro daquele quadradinho. Você percebeu como a nossa vidinha é dentro de uma caixa? Eu moro numa caixa. Tua casa é o quê? É uma caixa, né? É uma caixa. Aí eu saio dentro daquela caixa e entro para uma caixa de 4 rodas. Não é? Aí, vamos trabalhar. Tempo que eu estava ali com o Espírito, a gente ia lá, entrava dentro da caixa nossa, que ficava em cima de outras 2 caixas, porque era no 2º andar. Né? Vamos entrar lá na caixa e ficar lá. Dentro daquela caixa, tinha uma caixa menor ainda, que era o nosso escritório. A gente entra dentro daquela outra caixa. E aí, o que a gente faz dentro do escritório? Abre uma outra caixa para ficar olhando dentro dessa caixa. Percebe como nossa vida está diminuindo? Está ficando pequena? Nós estamos perdendo uma coisa chamada liberdade. Entenda a minha expressão, eu acho que talvez 90% de nós aqui, pelo estilo de vida que nós levamos, seríamos incapazes de escrever esse salmo. Provavelmente. Provavelmente. Porque não olhamos mais natureza, não olhamos mais detalhes. Podemos Podemos. Eu desafio você, por exemplo, ter uma plantinha na sua casa, que seja uma. Mas a última que eu tive morreu. Põe outra. Vai descobrindo uma que aguenta. Cactus, pronto. Eu esqueço de pôr água, põe um cactus lá. Entendeu? Mas faz alguma coisa para você ter relacionamento com outras coisas, não é? Vai fazer isso. Tem animais por perto. Não seus filhos, animais. Os filhos também. Acorda de noite e vai ver os filhos dormindo. Vamos lá, vai, sincero, estou saindo do meu assunto. Quem aqui, pai ou mãe, quem de vocês, já quando seus filhos eram pequenininhos, ou principalmente o primeiro, que a gente faz isso no primeiro, né? Já se levantou de noite para ir lá ver se o filho estava respirando? Olha aí. Eu vi isso. E o desespero quando você notava que não estava. Achava que não estava, né? Você já fez isso? Eu já fiz. Vai fazer isso com os filhos, mesmo grandões. Essa madrugada eu fui ver os meus 2 lá. Você imagina, meus filhinhos, né? 20 anos de idade, 11 anos, esparramado na cama, sendo horrível. Mas é filho.
É filho. Mas é disso que é a vida. Eu poderia, naquele momento, olhar os meus filhos e fazer um salmo para Deus, acerca dos filhos. Hoje pela manhã, você acha que eu não estava com sono? Fui dormir às 5, acordei às 7. Você acha que eu não estava com sono? Mas eu abri a porta da sala, fui respirar o arzinho lá de fora gostoso, olhar minhas plantinhas, toda moadinha, porque elas são do sol, e eu não estava com sol ainda. A moadinha, mas fui ver as plantinhas. Fui dar uma olhadinha, vi um passarinho, parei um pouquinho, dei uma observadinha nele. Aí vou tomar o meu café. Fiz o café, fui sentir o cheirinho. Eu já podia fazer um salmo hoje. Do passarinho, da flor, do café. Não é? O que eu estou querendo dizer, vocês entenderam o que eu disse? Ore de olhos abertos. Quer aprender a ser mais sincero com Deus? Ore de olhos abertos. Essa alegria de viver, não sei se vocês estão percebendo que eu estou querendo passar isso para você, a vida é boa, é gostoso viver. É tão gostoso viver e a vida é tão gostosa. Pensa nisso. Deus, no céu, resolve criar uma coisa. Você acha que Deus ia fazer uma coisa ruim? Não, não fez. Fez uma coisa maravilhosa. Tanto que é chamado de paraíso, ou de Éden. E olha que ele cria isso. Naquela poesia de Gênesis, conta um negócio que eu acho interessantíssimo. Que no final da tarde, Deus vinha para passear com Adão. Gente, a terra é tão linda que até Deus vinha aqui ver o pôr do sol. E tem gente aqui que dizendo, eu quero ir para as nuvens, tocar harpa e tudo mais. Irmão, Deus estava lá e veio para cá. Olha que coisa. Deus fez algo tão belo que veio ver o que ele fez. Esse termo é bíblico. No final de cada dia, e viu Deus que era bom. Mais ou menos aquela cena de artista, né, que pintou um quadro, parou e ulala, né? Curtiu o que ele mesmo fez. Eu queria incentivar você, quando lê as Escrituras, colocar isso em prática na sua vida. Viver essa vida que Deus deu. É interessante isso, que Deus, ao contrário dos seus adoradores, que somos nós fechamos os olhos para vê-lo melhor. Deus vem para a terra passear e ver o pôr do sol. Estou relendo Gênesis com vocês. Nota isso, o ato de ver, queridos. Sabe esse salmo que nós lemos? Dá para notar que o salmo está contando o que ele está vendo. O cara está assim, aí ele dá aquela brisada contando que ele falou das nuvens, das galáxias e tal e tal. Aí ele olha o mar, aí ele olha os animais do campo, aí ele olha um trabalhador saindo, e ele está curtindo tudo aquilo, ele fez uma vigília, não é? Ali. E curtiu tudo aquilo que ele viu. Nota que nesse salmo, o ato de ver é oração. É orar de olhos abertos. É como se ele dissesse assim para nós, o sagrado, o profundo, não se encontra no invisível, se encontra no visível. Se encontra na beleza. A gente vê o rosto de Deus refletido na forma da beleza. Quem experimenta essa beleza tem a comunhão com o sagrado. Então, orar de olhos abertos e se relacionar com a natureza de Deus na criação e a criação de Deus nos torna mais reais, menos metafísicos, mais humanos, menos falsos. Eu confesso para os irmãos que eu tenho muita dificuldade de manter uma conversa longa com gente que só fala de anjo, trono, querubim e serafim. Ou você não acredita nessas coisas? Meu irmão, tem na Bíblia, acredito. Não me julga no extremo, não. Mas deixa eu ser sincero. Eu prefiro alguém que está falando, olha, tem uma conversa aqui que está mó papo aqui.
Estamos querendo descobrir com quantas penas tem na asa do anjo. Anjo tem dimensão. Então, quantos anjos conseguem dançar na ponta de uma agulha? Gente, esse tipo de conversa, eu prefiro virar a página e ir lá na outra rodinha, onde tem um avô contando o que ele acha bonito no netinho dele. Eu prefiro essa outra. Então, vamos aprender a orar de olhos abertos? Vamos aprender a se relacionar com Deus no dia a dia e nas coisas do dia a dia? Esse é o primeiro conselho que eu quero te dar para uma vida de devoção sincera para com Deus sem falsidade. Segunda, ame a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristianismo é livre. Jesus veio para nos libertar e nos deixar livre. Eu me lembro de uma historinha que li há muito tempo atrás, acerca de um rei que tinha uma princesa cativa. Ele a amava muito, mas ela era cativa. E ela pedia para ele liberdade, ele nunca dava liberdade para ela, porque ele a amava e queria ela com ele. Há um dia então que se traça um diálogo entre os dois. E ela falou, me deixe ir. Ele falou o seguinte para ela, mas se eu deixar você ir, você pode nunca mais voltar. E eu te amo. Ela falou, mas se eu voltar, você vai saber que eu te amo de verdade. Entende essa questão de amar com liberdade? Entende essa questão de liberdade? Jesus veio e nos libertou e nos deixou livre, inclusive para não segui-lo. Sabia disso? Eu sou tão livre, Jesus me deixou tão livre, que se eu não quiser mais seguir a Jesus, Ele me deixa livre. Ele não me obriga a segui-lo. Mas a gente ama tanto que a gente volta. A gente olha para Ele, entenda bem, eu olho para Jesus e falo, eu te sigo não com medo do inferno, eu não te sigo porque eu sou obrigado, não te sigo porque meu pai e minha mãe mandaram, não te sigo porque eu sou pastor, não sigo nada por causa disso. Sigo porque eu te amo. Aí é sincero. Então, faz parte do nosso relacionamento com Deus essa área de liberdade. E o texto de Gálatas fala isso, vocês são livres, e agora vocês estão caindo de novo num jugo. A igreja da Galácia recebeu os ensinos de Paulo, e foi uma libertação para eles. Daqui a pouco vieram um pessoal lá judaizante, e começaram a trazer uns costumes do judaísmo para eles, fazendo aquele povo que era lá do norte da Turquia, a Galácia, a região norte da Turquia, se circuncidar. Uma prática lá do judaísmo. E os caras, assim, ficando à loucura com aquela religião toda. Paulo falou, que besteira que vocês estão fazendo. Ainda falando das vítimas da religião, eu lamento muito saber que existem pessoas que se deixam ser manipuladas e controladas por uma religião. Não percebem que não estão se tornando pessoas melhores, mas estão embrutecendo, estão emburrecendo. Antigamente essas pessoas pensavam, hoje só obedecem seus líderes. Inclusive são parecidinhas com os líderes, fica tudo igualzinho. Eu até alerto a vocês o seguinte, tomem cuidado com líderes que falam demais de submissão à autoridade. Tomem cuidado com isso. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz assim acerca dos tais, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Travam as pessoas dentro de uma religião e de um sistema, e chega ao ponto de ameaçar as pessoas se essas pessoas quiserem sair de lá. Alguns de vocês estão achando loucura o que eu estou falando, mas eu quero te dizer que tem muita gente assim. Muita. Recentemente, pessoas conversaram conosco,
fala comigo, minha esposa, falando, olha, nós somos obrigados a ficar vendendo rifa, não é? Para juntar dinheiro, para os nossos líderes ir lá para Israel receber mais unção. A gente é obrigado a dar o que não pode. Não posso comprar um carro novo porque meu líder não permitiu, mas eu tenho que dar esse dinheiro para contribuir lá para o negócio lá da igreja. E começaram a se sentir pesarosos demais na situação, quiseram sair. A hora que quiseram sair, pessoas foram até a casa deles e disseram: você vai ser amaldiçoado se você sair. Eu já ouvi pessoas dizendo: olha, você vai ter um câncer, você vai morrer. Isso é macumba, né? Isso é macumba. E as pessoas ficam opressas, oprimidas. Eu quero lembrar para vocês o texto de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. 2 Coríntios 3,17 fala: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você quer saber se algo é de Deus ou não? Tem liberdade para eu pensar diferente? Tem, então fica tranquilo, porque Deus é assim. Deus não fica te convencendo: ó, eu sou Deus, você tem que acreditar em mim, hein? Ó, não vou mandar um raio na tua cabeça. Ué, é aquele rei que, não, eu te amo, então você vai ficar preso aqui comigo para eu te amar. Pera, Deus não é assim não. Deus dá liberdade. Aí só volta quem realmente o ama. Eu li uma parábola e vi que ela se encaixa perfeitamente aqui. Era sobre um pássaro encantado. A mesma historinha, só contar de outra maneira agora. Um pássaro encantado e uma menina que se amavam. O pássaro era encantado, encantador, porque ele não vivia em gaiolas. Ele vinha quando queria e partia quando queria. A menina sofria com isso, porque amava o pássaro e queria que ele fosse seu para sempre. Aí ela teve um dia um pensamento perverso: se eu prender o pássaro encantado numa gaiola, ele nunca mais vai partir e seremos felizes para sempre. Foi o que ela fez. Mas aconteceu o que ela não imaginava. O pássaro perdeu seu encanto. Ficou triste. Não cantava mais. A menina não sabia que para ser encantado e encantador, o pássaro precisava voar. Vamos aplicar isso a Deus, primeiramente, e depois a pessoas. Falando de Deus, não prenda Deus dentro da sua religião. A religião tenta fazer isso com Deus, tenta prender Deus com uma gaiola de palavras. Nós precisamos amar o pássaro em voo. Deixe Deus ser Deus, deixe Ele ser como Ele é. Não prenda dentro da sua caixinha. Sabe aquela história? Não, Deus é assim, 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 assim. Pronto, você definiu Deus, Ele não é mais Deus. Deus não pode ser definido. Não dá para explicar tudo sobre Deus. Eu hoje estou querendo aqui abrir a gaiolinha da minha e da sua cabeça e deixar esse pássaro voar. Deus é maior do que você imagina, é maior do que eu consigo imaginar. Ele me ama mais do que eu posso sentir ou compreender. Deus é maior do que a nossa religião. Desmond Tutu, um bispo lá na África do Sul, o título de seu livro é Deus não é cristão. Para mostrar Deus maior do que a gente imagina. Mas a gente também põe pessoas em gaiolas. Pessoas também precisam ser livres. Cuidado, pai e mãe, quando você tem tanta regra dentro de casa que seus filhos são uns robozinhos. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhora, sim, senhora. Alguns de vocês passaram com seus próprios pais e estão repetindo a desgraça na vida de seus filhos. Preste atenção. Preste atenção. Seus filhos têm liberdade de pensar diferente de você? Você tem honestidade para chegar para os seus filhos e falar: filho, eu te dou a liberdade de pensar diferente de mim, mas podemos conversar? Claro que me refiro a filhos adultos aqui agora. Filhos mais novos você instrui de algumas outras maneiras, mas é instrução. Talvez filhos pequenos você diz: filho, enquanto você estiver na minha casa, a nossa norma aqui é assim, ensinando os filhos os seus limites, mas conversando, dialogando, discutindo. Deixa as pessoas ao seu redor perceberem a vida, sentir a vida, inclusive liberdade para as pessoas sentir medo, tristeza, alegria, esperança. Eu não gosto de alegria forçada, não gosto disso. Me lembro uma vez, uma pessoa querendo me forçar a alegria. Naquele dia eu estava feliz comigo mesmo, mas não estava sorridente, não é? Até porque eu estava num momento de tristeza,
porque alguém querido meu havia falecido e não tinha sentido para a pessoa eu contar para a pessoa que alguém querido meu tinha falecido e eu estava no meu momento de luto. E uma pessoa chegou assim e falou: "Ô, você está quieto hoje?" Meditando um pouco, mas pensando na vida. Né? Que isso, rapaz? Abre um sorriso aí, fica mais feliz. Falei: "Cara, dá licença, deixa eu ser eu. Deixa eu ficar quieto. Falo demais, né? Deixa eu ficar quieto um pouquinho. Deixa eu ser eu nesse momento." Quando a gente tem essa liberdade, a gente é mais sincero com as pessoas e com Deus também. Vamos dar liberdade para as pessoas? Vamos ser livres também? Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém, queridos? Terceiro e último. Então, nós já vimos os conselhos para você desenvolver uma vida de devoção sincera para Deus. Ore de olhos abertos. Ame a liberdade. E por último, e vou ser rápido nesse último, tenha sempre um coração agradecido. A religião falsa embrutece o ser humano. Ele deixa de ser humano. Para de viver nesse mundo e se torna esquisito. Não reconhece mais o belo e a beleza da natureza, só reconhece as coisas etéreas, espirituais e imaginárias. A falsa religião também tira de nós a sensibilidade e o respeito para com Deus. As pessoas são ensinadas a ficar dando ordens para Deus. Acho isso um absurdo. Acho isso um absurdo. Pessoas que vivem, não, vamos orar, vamos. Ó Deus, eu ordeno nesse momento. Senhor, eu declaro, eu falo. Então você está falando por quê como Deus? Você não precisa de Deus, já que isso acontece, não é? Você não precisa de Deus. Pelo menos não foi assim que meu pai e minha mãe me ensinaram a orar. Me ensinaram a orar com muito respeito a um Deus muito imenso, grande e maravilhoso, a quem com todo respeito me dirijo a Ele. Eu falava ontem com uns amigos e dizia para eles como me soa mal a arrogância de algumas pessoas que usam muito esse termo, viver pela fé. Dão ordens para Deus, fala com soberba. Gente que finge que nunca fica doente, porque doença é pecado, ou doença é falta de fé. Então, a pessoa até segura espirro, só para dizer que tem fé, entendeu? Está querendo espirrar. Aleluia! Glória! Para! Pior ainda é quando um dos líderes morre de doença e as pessoas escondem o fato. Escondem. Isso são fatos que eu sei. O que é que cura isso? Eu queria que você desenvolvesse na sua vida uma vida de gratidão a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Quando a gente é grato a Deus, a gente perde a arrogância. Se você tem problema com arrogância, agradece a Deus pelas coisas que acontecem ao seu redor, você vai ver quão pequenininho você é. Você já percebeu que as pessoas que são mais gratas são as pessoas mais felizes que você conhece? Mas são felizes, porque elas são agradecidas. Então, ore agradecendo todas as vezes que alguma coisa boa acontecer. De novo, você vai ter que orar de olho aberto. Ora no trânsito, ora em casa. Põe aquela primeira garfada da comida na boca e faz, sabe, gemidos inexprimíveis, assim. Aquela oração gostosa. Fiz essa hoje de manhã, quando quase que boto o nariz dentro da máquina de café para sentir aquele cheiro. Tem gente que pensa que eu sou viciado. Não, mas o cheiro é que é gostoso. Adoro a Deus com aquilo. Orações de reconhecimento, não precisa ser oração longa. Tem que ser de olho aberto, porque se você estiver dirigindo, não pode fechar o olho, né? Verdade. Esses dias eu passei ao lado de um muro e por fora do muro daquela casa, a árvore, que eu não sei qual é, minha esposa conhece por nomes, ela fica falando os nomes, tal, isso aqui é agapanto, eu não sei o que é mais, mas é bonito de ver, né? Mas eu vi uma assim, achei linda, diminuir.
para poder ver, não estava atrapalhando o trânsito nem nada, era uma rua que não estava com trânsito, diminuí e olhei aquilo. E quando eu olhei, eu orei. Deus, que lindo! Foi essa a minha expressão. Não foi de olho fechado, não foi uma longa oração. Eu não ia passar diante daquela flor e falar, ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que abriu o mar vermelho. Não dá, passou. Orações rápidas. Aquela tão simples que parece assim... Sabe quando acontece alguma coisa tão legal, que você não tem nem tempo de formular uma frase, você dá uma piscadinha, vira assim para Deus, como dizendo, valeu. É oração, é gratidão. Querido, tudo que nós temos, tudo que existe ao nosso redor, existe porque nós temos um Deus bom, que se preocupa com a gente. Vamos agradecê-lo mais. A vida vai ficar mais gostosa. Você vai ser mais sincero. E como nós lemos no primeiro texto, Deus vai se agradar, porque Ele gosta de gente sincera. Amém? Eu tenho mais um texto, mas peço para você ficar em pé comigo. Por favor. Colossenses 3, 16, e nós vamos terminar. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Essa é a recomendação de Deus para nós. Sermos gratos a Deus por tudo, cantarmos a Deus com gratidão, levarmos uma vida transparente, sincera, honesta, conectada com o mundo que Deus criou para nós. Que eu e você, usando a poesia de Gênesis, possamos no final de cada tarde passear com Deus no jardim também. Amém, queridos? Vamos viver a vida que Deus nos deu? Vamos viver uma vida sincera, honesta, clara diante de Deus? Isso agrada a Deus. Você vai passar a conhecer Deus melhor se você fizer isso. Eu queria lançar um desafio para vocês. Lição de casa. Boa? Lição de casa. Posso? Nunca fiz isso, né? Lição de casa. Para domingo que vem. Não vou corrigir, tá? Lição de casa. Escreva um salmo essa semana. Escreva um salmo. Faz você o salmo. Canta a Deus um cântico novo. Faz você um salmo. Ah, eu não consegui pôr melodia. Faz uma poesia. Ah, eu não consegui rima. Expressa teu coração. Mas faz de olho aberto. Porque também escrever salmo de olho fechado é outra coisa, né? Não é isso? De olho aberto. Você vai notar algumas coisas. Primeiro, se te faltar palavras para escrever o salmo, você vai ver quanto dentro da caixinha que você está. Você não tem contato nenhum com o mundo de fora. Se tem muita palavra para escrever, você vai perceber que você está conectado com o seu mundo. Mas tem um terceiro aqui. Chegar domingo que vem e você falar, não lembrei, significa que você não deu importância para a palavra de Deus na sua vida. Você não precisa ser literal, o que eu estou falando, precisa ser escrever. De repente um dia você para e é uma meditação sua, você fez ali, ficou entre você e Deus, você nunca escreveu. Mas faz isso. Faz isso. Faz o seu salmo para Deus. Tenta abrir uma nova janela de dimensão aí de relacionamento com Deus na sua vida. É isso que eu estou chamando de orar de olhos abertos. Amém, queridos? Vamos terminar orando? Vamos dar as mãos? As irmãs estão só esperando. Será que ele vai mandar fechar o olho agora? Gente, não é errado orar de olho fechado. Vocês entenderam? Que orar de olho aberto é poético, o que eu quero dizer? Não tem nada de errado em orar de olho fechado, tá? Não tem nada.
Mas vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Amado Deus, eu te agradeço por todos os meus irmãos que estão aqui hoje, nessa manhã. Eu peço que a semana deles seja uma semana brilhante, magnífica, maravilhosa. Porque vão passear com o Senhor às tardes, nos jardins. Vão experimentar o caminhar com o Senhor, como o Senhor ensinou lá no Éden para Adão. Senhor, eu peço que o Senhor inspire os meus irmãos a fazerem salmos. Salmos acerca da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Salmos acerca dos animais que convivem, dos pássaros, do gato, do cachorro. Salmos acerca das plantas, dos cheiros, dos sabores. Um salmo acerca da vida que o Senhor nos deu para viver. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e nos leve a crescer cada dia numa experiência nova com o Senhor. Em nome de Jesus.